Inicialmente, nós gostaríamos de frisar determinados pontos. É comum associar-se à figura do Espírito de Emmanuel aquela do sacerdote bondoso, orientador, uma espécie de confessor. Como se esse Espírito focasse apenas o aspecto religioso da doutrina espírita. No entanto, é bom lembrar que Emmanuel foi o coordenador de todo o trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier. E na qualidade de supervisor geral do trabalho de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, era necessário que ele reunisse múltiplas competências intelectuais, morais e de sentimento, sem as quais seria impossível coordenar o trabalho de Francisco Cândido Xavier. Para tanto, nós gostaríamos de deixar frisado o tríplice aspecto da doutrina espírita, que não podemos mutilar a doutrina espírita selecionando apenas um dos seus aspectos, e mostrar que o próprio Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, fez questão de frisar e de destacar que a doutrina espírita possui um tríplice aspecto. Tanto que, na primeira parte do livro Consolador, respondeu a questões da mais alta indagação na área da ciência. Na segunda parte, responde a intricadas questões da filosofia. E na terceira parte, Emmanuel trabalha o aspecto religioso da doutrina espírita, deixando claro que o Consolador prometido por Jesus e estruturado, codificado por Allan Kardec, é tríplice. E se nós queremos doutrina espírita na sua pureza genuína, tal qual nos foi entregue pelos benfeitores maiores da espiritualidade superior a Allan Kardec, devemos conservar o tríplice aspecto da doutrina espírita. É ainda do Espírito Emmanuel a célebre definição no livro Consolador. Podemos tomar o Espiritismo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, aquela figura do triângulo que nós mostramos no slide anterior. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Prossegue ainda Emmanuel. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. A ciência espírita e a filosofia espírita é um campo de trabalho para nós, humanos. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui está a síntese do trabalho de Emmanuel junto a Francisco Cândido Xavier. Restauração do Evangelho de Jesus, utilizando-se do tríplice aspecto da doutrina. Isso precisa ser frisado. Nesse sentido, Emmanuel faz uma advertência. O nosso escopo não é o de citações eruditas, nem o de redizer os preceitos científicos do mundo. Porque muitos de nós costumam confundir ciência com abundância de citação de autores.
com repetição daquilo que está nos compêndios da ciência humana. É comum encontrarmos nas casas espíritas, às vezes, verdadeiras palestras de biologia, de história, de sociologia, sem nenhuma conexão com o material doutrinário, sem nenhuma conexão com a doutrina espírita. E é natural que história, biologia e todos esses aspectos, se forem trabalhados única e exclusivamente, devem sê-lo num ambiente específico. Porque quando nós fazemos citações desses ramos do conhecimento humano na casa espírita, é para conectar com a doutrina espírita e para facilitar o nosso entendimento da revelação espiritual. Portanto, não vamos encontrar essa armadilha em Emmanuel. Ele não cita apenas para parecer inteligente e ele não fica repetindo aquilo que nós podemos encontrar nos livros de segundo grau. Mas quem é Emmanuel? Qual a visão que ele tem de evangelho? Quando falamos, portanto, da influência do evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis. Corpo de leis, pelas quais devem nortear suas vidas no planeta. Nós apresentamos anteriormente uma tomada do Senado romano. E aqui, nessa passagem do livro Emmanuel, na introdução, quem fala é o senador Públio Lentulus, o senador de Jesus na terra. Porque quando ele fala de evangelho, ele o fala como se fosse um senador. Não está preocupado com um cristianismo preso em dogmas, com um cristianismo preso em rituais, com uma religião puramente exterior. Emmanuel está preocupado com um corpo de leis morais contidas no Evangelho de Jesus, pelas quais nós deveremos nortear toda a nossa conduta, quando encarnados e quando desencarnados. É no dizer de Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: o Evangelho é o código de ética universal. E prossegue Emmanuel, ainda no livro Emmanuel: por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Como assim? O que o Emmanuel está querendo dizer? Que por enquanto, isso foi dito em 37, que por enquanto ele estava preocupado com a formação da mentalidade cristã. E que somente depois de formada a mentalidade cristã, e depois da formação de uma corrente de pensadores esclarecidos do Evangelho, que eles da espiritualidade superior iniciariam o ataque às obras. É que por mentalidade cristã, Emmanuel entende aquilo que está na boca de Alcione no livro Renúncia. O Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Portanto, pensadores esclarecidos do Evangelho
são aqueles que vivem a mensagem de Jesus e que estudam a mensagem de Jesus. Sem essa mentalidade cristã, não há trabalho espírita que sobreviva. Quantas casas espíritas nós conhecemos que fecham as portas por conflito interno dos trabalhadores? Quantas obras só sobram porque os condutores perderam o espírito cristão? Portanto, é fundamental, inicialmente, formar um piso. E esse piso é a formação da mentalidade cristã. Mas, uma vez formada a mentalidade cristã, uma vez formadas as correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, que obras a espiritualidade projetou para nós desde, e Emmanuel está dizendo aqui, em 1937. O que a espiritualidade projetou? Diz Emmanuel, os jornais educativos, as estações radiofônicas, isso nós já temos os jornais, já temos as rádios espíritas, os centros de estudo, já temos, precisamos ampliar, mas já temos, os clubes do pensamento evangélico, não temos ainda, clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra. Olha o senador Públio Lentulus em toda a sua inteireza, porque a Assembleia da Palavra lembra as organizações gregas em que as pessoas se reuniam, cada qual subia, falava um tempo, o outro voltava. Para quê? Para que as pessoas treinassem a argumentação, para que elas aprendessem a dialogar, a debater, sem perderem a fraternidade e sem perderem o respeito às ideias dos outros. Assembleias da Palavra. O filme que ensina e moraliza. Tudo à base do sentimento cristão. Portanto, esse projeto descrito por Emmanuel em 1937 está se concretizando agora, 2010. E diz ele, essas obras que hoje, 1937, surgem, porque na época já havia rádios, alguns filmes, já havia. Mas essas obras que hoje surgem, vacilantes e indecisas, no seio da sociedade moderna, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. A andaimaria de andaime, de obra, porém, aí está, esperando o momento final da grandiosa construção. Aqui vem a advertência do benfeitor Emmanuel. Se as nossas obras espíritas não conseguem prosseguimento, é porque a mentalidade cristã dos seus fundadores ainda não está sólida. Sem formação de mentalidade cristã não há obra sólida. Mas cada vez nós estamos sentindo que se aproxima o momento do Brasil assumir o seu compromisso de pátria do Evangelho, coração do mundo. E é com imensa alegria que nós assistimos a coisas maravilhosas como essa. A vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte é o sopro renovador.
vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. Se a espiritualidade permite que obras grandiosas como essa comecem a se implementar, é porque ela entende que a mentalidade cristã começa a se formar no nosso meio. É a hora do Evangelho. Mas Emmanuel aprofunda um pouco mais e nos convida a tornar a nossa reflexão ainda mais aguda. A lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. É roteiro imprescindível para a legislação, olha o senador, e administração, para o serviço e para a obediência. Meus irmãos, nós temos séculos de passado nas religiões do mundo. E todos nós trazemos no nosso psiquismo arraigados hábitos do passado. E infelizmente, quando se fala de evangelho, é como se ativasse um conjunto de experiências milenares em todos nós. E nós caímos no automatismo dos rituais exteriores, das palavras vãs e ocas, das preces ditas apenas de boca. Mas o que Emmanuel quer ressaltar é que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, não se presta unicamente para a adoração, conquanto a adoração seja uma lei divina e natural, quando feita de forma espontânea. Mas é sobretudo, o Evangelho é um roteiro para todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos. E ele prossegue. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, quando eu estou dirigindo num trânsito congestionado nas pequenas ruas de Belo Horizonte, Jesus espera que eu seja um cristão ao volante. Quando eu entro no meu setor de trabalho, Jesus espera que eu seja um cristão naquele ambiente. Quando eu entro numa loja para fazer uma compra, a maneira com que eu trato o vendedor deve refletir a minha vivência e o meu conhecimento do Evangelho. Porque para Jesus não há separação entre altar e oficina. O altar é a oficina. E toda a terra é campo de testemunho da nossa vivência evangélica. É isso que Emmanuel está dizendo. Espera o Cristo. Espera. Porque a doutrina espírita não proíbe nem exige nada, mas espera tudo. A doutrina espírita espera tudo de nós. Tudo. O Cristo espera. Venhamos todos a converter o Evangelho em companheiro da prece, em livro escolar, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Código
de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Como dizia Chico em uma das suas cartas, ele diz assim, para o Joaquim Alves, ele fala assim: querido Jô, Emmanuel tem me ensinado que as pessoas, quando se aproximam de mim, procuram ler o Evangelho na minha conduta. Ler o Evangelho na minha conduta. Bom, uma cena curta de uma seleção de pérolas. Esse é um campo de produção de pérolas no Haiti. Na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim: num colar de pérolas, cada qual tem valor específico. E no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito. É como se cada enunciado dos lábios de Jesus ou de seus colaboradores diretos, Simão Pedro, Paulo de Tarso, tantos outros, João Evangelista, representasse uma pérola de espiritualidade, que se adapta a determinada situação do espírito imortal. Por isso que o Evangelho é para ontem, para hoje e para a eternidade. O Evangelho é para sempre. Mas por que Emmanuel utilizou a simbologia do colar de pérolas? Por quê? Eu confesso que fiquei espantado ao ler um autor francês chamado Michel Rémaud. Publicou uma obra em 1996, um estudioso das técnicas de interpretação rabínica das Escrituras. E Michel Rémaud diz assim: nas fontes, faltou um Szinho, rabínicas, encontramos diversas alusões a um método de comentário da Escritura chamado colar de pérolas, em hebraico, harizá, que consiste em compor um colar de versículos a respeito de um assunto, para salientar a unidade da Escritura, que é o reflexo da unidade de Deus. Então, num prefácio, ao fazer uma referência ao colar de pérolas, Emmanuel, na verdade, estava utilizando de uma técnica milenar dos sábios judeus de interpretação das Escrituras. E essa técnica ele aplicou nos livros Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz e outros que comentam o Evangelho. Que consiste o colar? Ele seleciona um tema: fé, esperança, aborrecimento, tristeza, e seleciona versículos que tenham uma certa ligação com aquele tema, e ele então vai comentando cada versículo, extraindo apenas aquele elemento do versículo que diz respeito ao tema selecionado. É uma técnica milenar, técnica que as pessoas aprendiam em Jerusalém. Paulo teve que aprender essa técnica para se tornar um doutor da lei, e Emmanuel faz referência a ela no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, para mostrar o lago de Tiberíades, o mar da Galileia.
Cafarnaum. Exatamente nesse local ficava os barcos de Simão Pedro, João Evangelista. Minúsculo. É só isso. Mas será que o governador espiritual do orbe se deslocou do mundo espiritual para ensinar uma mensagem que ficaria circunscrita a um lago? Emmanuel diz assim, figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Portanto, os pescadores que estão narrados no Evangelho somos nós. A rede são os nossos interesses. E quando Jesus diz assim, lançai a rede para a banda direita, está indicando para onde devem estar direcionados os nossos interesses. É esse tipo de interpretação do Evangelho que Emmanuel quer frisar. Não uma interpretação que fica encarcerada num momento histórico, mas uma interpretação que retira da mensagem de Jesus o conteúdo espiritual que ela tem para toda a eternidade. Porque ao extrair esse tipo de conteúdo, ao interpretar o Evangelho dessa forma figurada, Emmanuel consegue extrair o espírito da letra e resgatar os aspectos imperecíveis da mensagem de Jesus. E diz ele ainda, comentando o versículo que está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Todos esses exemplos que eu estou dando aqui é para mostrar qual o enfoque de Emmanuel na interpretação do Evangelho. Qual o enfoque? Porque nós temos que apagar séculos de condicionamento religioso quando abrimos uma obra de Emmanuel. Esqueça tudo que você aprendeu. A partir do momento que você abre uma página de Emmanuel, esvazia teu espírito, porque ele traz recursos extraordinários. Mas o justo viverá pela fé. Esse versículo já foi interpretado, como diz Humberto Eco, rios de tinta já correram para comentar esse versículo. Quer dizer que a pessoa boa, ela só vive de fé? Ela não tem que fazer nada? Isso gerou a teologia da justificação. Pessoas morreram por causa desse versículo. Por interpretar esse versículo de uma forma religiosa convencional. Mas o justo viverá da fé. Só que Paulo está citando um texto da profecia hebraica. E a palavra fé que ele está citando é essa aqui. Emuná. Emuná. Que é a mesma raiz de emet. Isso em hebraico significa verdade. Verdade. Como assim? A palavra fé no hebraico deriva da palavra verdade. Como?
O que significa fé na cultura hebraica? Significa constância, segurança, firmeza, fidelidade. Aqui eu não estou interpretando, eu estou limitando-me a citar um conceito de dicionário hebraico. Eu só estou citando o dicionário, nada mais do que isso. Fé vem da palavra emuná, que significa firmeza, constância, fidelidade. É isso que significa. Isso é o conceito etimológico. Mas aí nós abrimos o comentário de Emmanuel. E ele diz assim: Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus, mostrando que ele tem absoluto domínio do que está falando. Absoluto domínio. Porque agora, a partir de Kardec e dessa obra de interpretação do Evangelho com Emmanuel, é o Espírito de verdade que vem até nós, resgatando a mensagem imperecível de Jesus. Meus irmãos, era apenas essa pálida ideia que eu queria passar do benfeitor Emmanuel e das sofisticadas técnicas que ele usa de interpretação do Evangelho, mas sobretudo da reverência e do respeito que ele tem por Jesus e pela mensagem do Mestre. Muito obrigado pelo carinho.